Apresentação, Anderson de Jesus. Olá, uma ótima tarde para você, muito obrigado pela sua companhia. Você está na Unesc Rádio, a Universidade em Sintonia. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira ensolarada no sul de Santa Catarina. Temperatura neste momento é de 26 graus. Se você está organizando aí o seu tempo, vamos ter calor até sexta-feira, quando deve bater 34, 35 graus na região. Aí sexta-feira já tem passagem de frente fria, com temporal, risco de granizo. Sábado ainda tem um pouco de chuva e no domingo, ao amanhecer, você vai estar embaixo dos cobertores, porque vai fazer 5 graus aqui na região. Haja imunidade. Bom, estamos no ar com o Unesc, a comunidade, a apresentação de Anderson de Jesus, a operação técnica é de Pedro Reus e hoje a gente vai falar do seu sorriso, a gente vai falar da qualidade na odontologia brasileira. Tenho o prazer de receber a professora Morgana Guzatti. Professora, seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Anderson, boa tarde para ti, que é sempre um prazer ser convidada para vir aqui, né? Boa tarde para todos que estão aqui nos acompanhando pela Rádio Unesc. E para o professor Rafael Amaral. Rafa, boa tarde, prazer em recebê-lo por aqui também. Boa tarde, Anderson, boa tarde, minha colega Morgana, né? Mais uma semana juntos e também sempre uma satisfação estar aqui. Bom, e você pode acompanhar a Unesc Rádio através dos nossos aplicativos para smartphones e tablets em iOS e Android, através também dos nossos aplicativos de streaming em Deezer e também no Spotify e no SoundCloud, no canal da Unesc TV no YouTube e também no nosso site unesc.net. Olha, recentemente, depois de vivermos um passado de poucos dentes, né, de muitas banguelas, num país em que o dentista era basicamente prático, hoje o Brasil se tornou referência no mercado de odontologia. Por quê, professora? Acho que é uma soma de variáveis, né, Anderson? São várias situações, eu entendo que, por exemplo, a procura pela estética do brasileiro e pela manutenção da saúde, não só na odontologia, ela é bastante diferenciada de outros países, né? Somado ao fato da gente ter um dos maiores índices de profissionais odontólogos num país, né? A gente, hoje aqui no Brasil, eu posso estar equivocada, mas eu acho que está em torno de 19% dos dentistas no mundo estão localizados no Brasil, tá? Então, óbvio, se você tem mais profissionais, você tem mais acesso, né? E, somado a isso, também eu acho que, a outra vez que eu vim aqui eu já falei sobre o SUS, eu acho que o SUS é um presente que a gente tem no país, onde a gente trabalha com a prevenção, e a prevenção, ela faz o diferencial. Hoje, se eu for falar para ti, assim, o que muda da odontologia brasileira para a odontologia da Europa, por exemplo, não é a tecnologia o europeu tem, o americano tem, né? A gente trabalha com a prevenção, então com trabalhos menos invasivos possíveis, eu acho que isso faz toda a diferença. A inovação, a tecnologia aliada à prevenção, ela é um cálculo perfeito, assim, então eu acho que a gente está à procura disso. Na odontologia da Unesc, a gente tenta muito isso, porque a gente tem a parte da prevenção que permeia todo o curso, né? Nas nossas ações, nas ações de extensão, na própria configuração mesmo do currículo, né? Junto a isso, a gente tenta estar sempre o mais, assim, à frente do que há de novo na área odontológica, né? Hoje o Brasil, claro, todo o aparelho tecnológico fica mais caro, mais oneroso para o brasileiro, mas hoje aqui dentro da nossa universidade a gente pode, né, Rafa, acho que tu consegue confirmar isso para mim, a gente tem tudo de melhor que a área da odontologia promove. Então, acho que a soma disso tudo, claro que aqui a gente está falando da odontologia da Unesc, mas isso repercute na odontologia do Brasil e mundial, né? Eu acho que a soma disso, do movimento do mercado odontológico e quanto isso repercute nessa soma aí, né? É por aí essa a odontologia preventiva aí, seguindo na mesma linha da medicina preventiva, é o que faz hoje a diferença de a gente ser uma referência também para o cenário mundial, professor? Eu acho que sim, acho que, como a Morgana falou também, de fato é uma soma de fatores, assim. Acho que é uma escolha também que o Brasil fez a partir do início dos anos 2000 também, né?
da inserção do cirurgião dentista como equipe mínima em todos os estabelecimentos de atenção básica de saúde no Brasil, né, quando a gente fala de SUS, mas eu acho que vai além disso. Quando a Morgana diz que a gente tem 19% dos dentistas do mundo, pode assustar, ai meu Deus, que tanto dentista, mas nós também somos o país que mais emprega esses dentistas. Por quê? Porque a gente tem políticas públicas específicas para a empregabilidade dessa profissão, mas além disso, o mercado é muito pujante quando a gente fala da saúde complementar, né? Ou seja, o setor privado em saúde. Então, o perfil do brasileiro, quando ele procura a estética, o autocuidado, a gente tem, as pesquisas são muito claras, né? Nos outros países, essa procura, quando se dá, ela se dá em públicos de classe A e B. No Brasil, não. No Brasil, a gente consegue já chegar nas classes C, na classe D, muitas vezes também. Então, o mercado da saúde privada no Brasil é muito pujante também. Então, a empregabilidade desses profissionais é altíssima. Mas eu diria também, né, como a Morgana disse, a tecnologia está presente aqui nos países europeus. Nos Estados Unidos a gente não fala muito porque eles não são tão referência como a Europa é para a gente quando a gente fala em odontologia. Mas nos Estados Unidos também. Só que o Brasil também tem um diferencial. Que são as indústrias de saúde, né? Quando a gente fala da industrialização da saúde no Brasil. Então, até ali 2010, por aí, a gente era muito refém, ainda é, de uma certa forma, dos insumos que vinham de outros lugares do país. E a indústria brasileira conseguiu fazer isso. Então, a gente hoje, né, tem ótimas resinas que são resinas nacionais, a gente tem ótimos instrumentais que são nacionalizados também. Então, isso, obviamente, acaba barateando a produção, barateando o custeio para o profissional final, mas também para o cliente. Então, isso acaba democratizando o acesso à odontologia no Brasil também. E como a Morgana falou, o acesso ao ensino, né? Então, o formato de ensino em odontologia que a gente tem no Brasil é completamente diferente do ensino dos Estados Unidos, né? Que é muito mais focado no que eles chamam de medicina oral, né? Então, que é uma adaptação da medicina, mas que acaba sendo um recorte e acaba ainda muito focado na patologia. A gente não, a gente tem um outro processo formativo que também é diferente dos países da América Latina e completamente diferente também dos países europeus, que não só, né, na área da estética, na área da patologização, mas também na ideia da prevenção em saúde que se dá. Então, acho que é um conjunto de fatores que faz com que hoje nós tenhamos aí uma das melhores odontologias do mundo, né? A professora Morgana falou do Sistema Único de Saúde. Foi a inclusão do dentista, do profissional de odonto, pós-Constituição de 88, quando se implanta o SUS ali, acho que foi em 90, que o SUS de fato sai do papel e tem uma política específica. Foi ali que se virou a chave? Ali começou o SUS, né? Ali, o que acontece hoje? Hoje a gente tem as equipes de saúde de família que daí vão até a casa, até aquela comunidade para tentar, não é o tratamento em si, é fazer o diagnóstico daquela comunidade. Acho que daí o Rafa talvez consiga ajudar melhor nisso. Teve uma época em que o dentista não fazia parte dessa equipe, né? Era o médico, o enfermeiro e o dentista ele não participava. A partir de uma certa data, o dentista entrou também nessa parte da equipe e eu acho que daí isso fez toda a diferença porque a gente conseguiu antecipar o problema, né? Ou prevenir o problema, porque até então se tinham as unidades básicas com o dentista presente dentro da unidade para tratar o que tinha sido estragado, de certa maneira, né? E hoje não, se faz uma triagem dessa comunidade, se permeia a comunidade inteira, identificando esses indivíduos, né? O dia a dia deles, e aí eu acho que fica mais fácil quando você faz um diagnóstico da área, entendendo o que aquela comunidade vivencia, fica muito mais fácil falar a língua dela e de se prevenir determinadas doenças, enfim, patologias, né? E houve, me parece também, nesse processo, em especial, nessa conscientização da população, lá atrás, um trabalho educacional, né? Um trabalho em escola, em colégio, orientando a procurar, a usar fio dental, a aplicação do flúor. Toda essa melhoria gradativa, inclusive da educação, me parece que ajudou que o Brasil caminhasse para um cenário de uma saúde bucal muito melhor. Sim, né? desde a primeira infância, né? Hoje, inclusive, os nossos acadêmicos participam dessas ações nas escolas, né?
com as crianças, com os professores, quando você tem essa realidade desde a primeira infância, fica muito mais fácil de você adquirir bons hábitos, né? E também conscientizar sobre os problemas que possam existir. É um exercício, né, Anderson? Então, eu acho que isso a gente antecipa problema e isso acaba gerando mais saúde de qualquer maneira. E, sem dúvida, para mim, eu entendo que o SUS, volta a falar, não só da parte odontológica, como uma parte, por exemplo, de vacinação, enfim, tem inúmeras outras variáveis que a gente pode citar aqui, que a gente tem esse presente, né? Falando na parte de prevenção mesmo. Agora, o que o Rafa estava dizendo ali, mencionando a respeito dos instrumentais, por exemplo, realmente, na minha época de graduanda, os melhores instrumentos eram os instrumentos alemães, assim, né? E era tudo, a gente ficava à mercê do dólar, né? De quanto oscilava o dólar. Então, era muito caro. Era caro para você fazer a faculdade, era muito, muito, muito caro para comprar os instrumentais, os equipamentos, enfim. Claro, é um custo, não vou dizer que não é. Mas, assim, quando a gente adquire um instrumento, a gente leva aquele instrumento para a vida. Eu tenho os meus da graduação até hoje. E hoje, a gente tem indústrias nacionais que super se dedicam a ter o melhor material ali para confecção tanto de material de consumo como de instrumentos, né? Instrumentos refinados e de qualidade na indústria nacional. Então, eu acho que é uma junção, assim, não só de saúde, como a parte mesmo da engenharia, a parte de quanto se dedica a isso, né? E, naturalmente, me parece que essa indústria do Brasil, ela ampliou-se e aprimorou-se justamente por esses 19% aí dos dentistas do mundo, né? E olha só como a gente teve agora conversando aqui, a gente teve uma virada de chave muito rápido. Alguém dizia em 2002 que o Brasil dos desdentados voltaria a sorrir de novo, né? E de fato, né, a gente, a partir, né, do momento anterior à redemocratização do país, ali da Constituinte de 88, a inserção do dentista se dava no antigo INAMPS, né? Vou lá para a fila do INAMPS e tal. E era não só a odontologia, mas como a medicina também era um negócio bem curativista. Era assim, tô com dor de dente, arranco. Tô com, não sei o quê, tô com desconforto, arranca o dente. Era assim que se fazia né? Vou lá para a fila do INAMPS e tal. E aí tem várias histórias sobre isso também. E a partir de 2002, né, quando se diz assim, né, não, o brasileiro vai poder voltar a sorrir novamente. Aí em 2004 a gente cria a política do Brasil Sorridente, que é a política que insere de fato e obriga com que os municípios coloquem a figura do cirurgião dentista dentro de qualquer postinho de saúde, né? Tem professor que não gosta de usar a palavra postinho, eu adoro, porque eu acho que o postinho ele tem um significado sentimental na vida das pessoas também. Então, põe o dentista, obriga os municípios a colocar o dentista lá no postinho para atender essas pessoas. E não só uma odontologia curativista, mas também uma odontologia preventiva. Cria os laboratórios de próteses odontológicas também fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Cria o Centro de Especialidades Odontológicas, onde a gente coloca pediatra, endodontista, periodontista, cirurgião bucomaxilofacial, enfim, várias especialidades lá dentro. E tu coloca a odontologia no início, meio e um final de tratamento, né? Então, com algo muito bem institucionalizado. Então, uma política pública muito bem feita, que foi a política do Brasil Sorridente. E nesses 20 anos, pouco mais de 20 anos de implementação, a gente tem uma redução de mais de 50% de um índice que a gente chama na nossa área, que é o índice de CPOD, que é o dente cariados, perdidos e obturados. Por quê? Porque graças a essa política. Essa política obriga o dentista a ir na escola, obriga o dentista a ir na casa da Dona Maria e do seu João também. Então, isso mudou a realidade do Brasil. E hoje, em 2023, né, com a recente portaria e a mudança da Lei Orgânica da Saúde, que também coloca agora o dentista em outros pontos também, além de ampliar ele na equipe de saúde da família, mas coloca ele em outras estruturas que antes ele não estava posto. A política mostrou que a política foi resolutiva e hoje, de fato, a gente deixa de ter o Brasil dos desdentados e tem um Brasil que volta a sorrir novamente. Então, é reflexo dessa odontologia de ponta que a gente tem, né?
Eu acho que é falar de dois caminhos diferentes, né? Quando a gente fala da saúde pública, a gente fala sobre isso e quanto isso beneficia inúmeras pessoas, sobretudo na região sul, assim, Anderson, eu não existe diferenças ainda nas áreas, né, do país. O país é muito grande, para né? as regiões norte e nordeste ainda vai ter uma lacuna. A gente né? sempre fica bem contente, por exemplo, os nossos acadêmicos, eles fazem os estágios que são obrigatórios externamente, né, da instituição, dentro das unidades básicas, dos postinhos de saúde, como o Rafa gosta, aqui do município. E, assim, não destoa da nossa realidade aqui, certo? São ambientes legais para se trabalhar. Não era o que era antigamente, né? Hoje a gente está em consonância com a prefeitura municipal, por exemplo, é super bem atendida aquela população e o acadêmico ele enxerga isso, né? Junto a isso tem também o que cresceu demais, né, Rafa, que antes a gente não tinha acesso, que é a odontologia hospitalar e a odontologia domiciliar. E isso é graças também à tecnologia, por exemplo, aos equipamentos que nos permitem fazer com que eu carregue o meu consultório para dentro de uma casa e eu posso atender aquele paciente que está acamado, aquela família que não consegue sair de casa, enfim. E também dentro do hospital, onde faz com que o atendimento odontológico reduza o número de dias de internação, por exemplo, de um paciente, porque o organismo ele é todo integrado, né? E se enxergou isso de alguma maneira. Então, assim, se ampliou o acesso do dentista nessas áreas. Isso no ramo da saúde pública. No ramo da odontologia particular, digamos, né? Eu entendo, e isso eu acho que está também na área médica, por exemplo, na parte de cirurgia plástica, enfim, de tudo quanto é estética, o brasileiro, ele sabe fazer. Ele faz com... A gente aqui... Ao contrário das escolas de odontologia da Europa, por exemplo, que não é uma escola médica que fez odontologia, a gente é odontólogo, então a gente trabalha com saúde e também com a parte técnica. O cara, ele é técnico, então ele sabe fazer isso, sabe? Então, desgasta menos o dente, ele sabe lidar com a cor, trabalhar com cores, trabalhar com a estrutura. E isso faz diferença. Quando a gente tem consultório... Nas épocas de recesso escolar, por exemplo, ou de férias, vem gente da Europa, brasileiro, que está lá, que mora, vem para cá. Claro, tem a questão do que é muito mais oneroso lá, a odontologia, o pessoal cobra muito, muito mais. Mas, assim, é também a qualidade. E tem harmonização facial ainda. Não, eu tô falando da estética em si, né? Não Tem só... Botar uma Botox. botox, botar um botox, tem tudo isso também, né? Que são áreas que a odontologia adquiriu também. Eu sou bem tradicional nesse... eu acho que a gente precisa crescer entendendo as limitações que a gente tem. Eu sempre falo para os nossos acadêmicos, os nossos professores aqui, todos concordam comigo e falam a mesma frase, né? A gente precisa fazer o que a gente sabe fazer. Não tem área melhor do que a área odontológica para se entender sobre face, certo? Mas daí a gente tem os limites, né? Do que deve ser feito, enfim, do que pode ser feito. Num sorriso, numa estética, ela é uma integralização de tudo, né? Então, óbvio, a harmonização tá junto, mas não esquecendo que o dentista, ele não faz só estética, ele é saúde, né? Nesse processo todo aí de incluir o profissional de odontologia nas equipes de saúde dos postinhos e no Sistema Único de Saúde, se passa a reconhecer também o profissional dentista como alguém que vai identificar câncer de boca, de garganta, as doenças, né, do início do nosso sistema digestório passa quase que obrigatoriamente pelo profissional dentista, que é quem vai ter o primeiro contato. Sim, né? Existem vários sinais de doenças sistêmicas, de doenças, né, que permeiam o corpo inteiro, que são apontadas em primeira mão, assim, através de alterações bucais. Então, o dentista, ele é imprescindível para esses diagnósticos, para diagnósticos precoces, né? Para não deixar com que... Não digo só de câncer de boca, várias outras patologias que têm repercussões orais, que o odontólogo, que o dentista, ele consegue enxergar ali e, óbvio, né, de encaminhar para o profissional habilitado para tratamento, né? Mas hoje também os cânceres de boca, por incrível que pareça, têm aumentado. E aumentado muito também em pacientes jovens, né? Pelo uso do pendrive. Eu descobri pela minha filha que o nome não é pendrive, que é pod. Eu não sabia. É o famoso cigarro eletrônico. É, o cigarro eletrônico, que a gente vê aqui na universidade mesmo, muitos que consomem, né? E o quanto isso é prejudicial, não só para a saúde bucal, mas também
a parte pulmonar, a gente sabe quanto isso evolui rapidamente para a questão patológica. E também muitos jovens, né, com câncer de boca pelo HPV. Apesar de que a gente sabe que tem vacina, né, hoje, graças a Deus, mas eu não sei também até que ponto o pessoal está aderindo a esse tipo de vacinação. E é importante a gente falar aqui, né, e para que o pessoal se vacine, gente. É uma doença a menos que pode se ter, né? Então, tomar cuidado para isso. A gente falou bastante de educação, o quanto que ela fez bem para essa questão da odontologia, e me parece que na saúde ainda há um caminho a se trilhar com relação a essa questão da orientação, não vou nem usar a expressão orientação, mas da orientação da população em geral, né? Porque eu já ouvi de alguns pais, quando se faz campanha, por exemplo, para lembrar que ali aos 11, 12, 13, os meninos e meninas devem receber a vacina do HPV. Não, mas isso vai despertar sexualmente meu filho. Não vai, é só uma vacina, mas tem muita gente que tem essa visão e aí não leva para vacinar. E aí depois lá na frente tem esses problemas que acabam se acumulando. Né? Então, é um caminho longo pela frente. Não dá para jogar um pozinho de pirlim-pim-pim, né? Não é só pela vacina do HPV, não, né? Outras também. A gente lembrou a ideia do autocuidado, enfim. Mas o que a Morgana disse, assim, das manifestações orais, a figura do dentista, às vezes ele também, né, pela manifestação oral, a gente consegue também diagnosticar violências, né? Então, diversas violências. Então, tem diversas ISTs que a gente consegue fazer também diagnóstico complementar pela ideia da saúde bucal também, né? E a ideia das violências também, né? Violências contra a criança, violência contra a mulher. Então, a gente acaba estando sempre de olho em todos esses processos aí, né? Bom, e a gente falou aí dessa questão do acesso, né? Principalmente aqui para a nossa região. Eu acho que lá no final dos anos 90, isso começou, de certa maneira, a ganhar um pouco mais de corpo, mas antes disso, você tinha dentista em Criciúma e nos municípios maiores, alguém já formado, já qualificado, mas mais assim, na área central do município, com todo respeito a Treviso, que eu adoro Treviso, mas você imagina lá, antes dos anos 90, você não ia encontrar um profissional atuando no postinho lá da Volta Redonda, comunidade do interior de Treviso, que tivesse um profissional de odontologia. Então, essa questão da política pública foi muito importante. Né? Eu acho que facilita o acesso. Quanto mais perto se está, mais a população procura, né? Então, eu acho que tem que ser fácil. E hoje é fácil. Claro, a gente tem sempre aquele que tem medo, que passou por alguma experiência que não foi positiva ou que acredita nas histórias dos outros e acaba não indo. Mas hoje eu entendo que, assim, o fato da equipe ir até a casa, fazer esse diagnóstico, né? Acho que já abre as portas, a pessoa entende quem é aquela equipe que vai atender ela quando ela chegar à unidade básica, né? Tudo isso fica mais fácil. E aqui em Criciúma também, o fato de ser uma cidade maior que Treviso, né? Mas também existe fácil acesso e isso ajuda demais. Eu vou, só para ninguém ficar bravo, vou falar do bairro Barranca, lá também, Araranguá. Então, Araranguá, Treviso, a gente tem bastante egressos nossos que atuam nessas unidades básicas, né? Assim, exemplarmente. Então, assim, eu sei que a população está bem assistida. E melhorou também esse trato, né, do profissional. Se pudesse usar lá atrás aquele meme que a gente o cavalo, o dentista, ele seria identificado com esse meme, alguns, né? Aqueles que eram basicamente práticos, né? Qualquer coisa, como a professora Morgana falou, vai lá e arranca, resolve. E era sem muita conversa, sem muito diálogo, né? Anestesia. Hoje, mas são muitas coisas para fazer isso mudar, né, Anderson? Eu acho que, claro, tem muito mais dentista. Então, assim, se eu não gostei de ti, eu vou no outro, né? Então, eu tenho a possibilidade. Tem muito mais recurso. Por exemplo, assim, hoje também a pessoa procura o dentista, acaba indo não por dor, é por prevenção. E daí, quando você vai para prevenir e não para ter uma experiência traumática, assim, né? Por exemplo, uma extração de um dente é sempre ruim, né? Por mais que não tenha dor. Mas é uma coisa, é uma cirurgia, né? É invasivo. Então, quanto menos procedimentos invasivos eu fizer, menos eu vou me deparar com experiências que possam me trazer algo negativo, né? Então, isso também faz com que seja bom. O fato de eu ter educação de odontologia desde a infância, eu vou prevenir. A gente tem inúmeros... Hoje eu olho pelos meus alunos, assim, inúmeros acadêmicos nossos que não tem nenhuma restauração em boca.
né? Sempre foram ao dentista, mas não tem restauração alguma. Então, não tem não fazem a relação entre odontologia e dor, né? Sem contar com os instrumentos, né? Com toda a parte de diagnóstico que a gente tem também, que nos ajuda antes se fazer extração ou tratamento endodôntico, tratamento de canal, sem radiografia. Hoje a gente não admite isso sem uma tomografia, sem um raio-x panorâmico, pelo menos, né? Então, hoje existem inúmeros recursos de imagem que fazem com que aquele profissional ele entenda o que está esperando por ele. E daí, quando a gente estuda e já antecipa algum procedimento, algum passo que vou fazer, a chance disso dar errado é sempre menor, né? Então, acho que tem todas essas situações que fazem com que o dentista, entre aspas, cavalo aí, não exista mais, né? A nova geração não assusta mais, né? Não, mas nós fomos crianças traumatizadas. Porque se tu não te comportar, eu te levo no dentista. Não eu era não assim, fui era assim. a mãe leva, aí tu chega lá e tipo assim, a gente vai conversar quando chegar em casa, sabe? Mas sim, eu tive experiências negativas, não vou negar, quando eu era criança, assim, de chegar e, pô, foi horrível. Eu era bem traumatizado também. Não, eu dormia, Mas então, eu era uma pra ver, criança, eu sou bem mais velha que tu. mas eu era uma criança terrorista também, né? Então... Bom, e hoje também a gente vê cada vez mais uma coisa muito bacana, né? Os jovens que já passaram dos 40, professora. Tá bom, então. 40, 50, se chamar a meia-idade, a gente já vai arrumar um problema aqui, porque eu não vou gostar também. Você vê muitas pessoas aí de 5,40 e 5,50 colocando o aparelho ortodôntico, porque lá atrás não conseguiu, não tinha acesso, era mais raro, mais caro. Agora eu quero corrigir por uma questão assim, primeiro, é evidente, né? Vai ficar com a mordida mais certinha e tal, mas por uma questão também de estética, eu não consegui lá, mas agora eu consigo, eu vou fazer. Sim, mas é isso, né, Anderson? Se a gente vai viver até os 150 anos... Esperamos, né? Então, eu tô brincando. Não, muito obrigado. Que a gente viva com um sorriso alinhado, que a gente consiga morder, que a gente não tenha tanto depósito de alimento em boca. Óbvio, uma pessoa adulta, né? Ela já não tem, ela tem as limitações de movimento, né? Então, o meu osso, óbvio, não é igual ao do Rafa, né? Do Rafa tá um osso mais nutrido, o meu não. Então, assim, a questão esquelética, ela faz também ela determina até que ponto tu consegue melhorar aquele movimento, aquele sorriso ou não, né? Quanto mais de idade, não digo velho, mas quanto mais de idade, teoricamente... mais limitações a gente terá, só que não é a limitação de não fazer, é a limitação de até onde eu posso ir, né? Por isso que tem que ser feito, né? A mesma coisa a questão da reabilitação, por exemplo, se em algum momento eu perdi aquele dente, hoje eu não tenho aquele dente, hoje a gente tem um implante, cada vez ele está menos invasivo, né? Antigamente os implantes eram enormes, né? Tinham que fazer cirurgias de grande acesso e era muito traumatizante também para a pessoa, então teria que valer muito a pena. Hoje não, hoje vai fazer implante hoje, amanhã já está trabalhando, está tudo certo e é vida que segue e ali faz uma prótese que também hoje a gente consegue não dá fazer. um atestadinho de 3 dias, Morgana. Para, como tu é as pessoas má. não querem parar de trabalhar porque é bom trabalhar. Alguns querem. Não vê, Rafa, porque ontem eu até escutei que hoje parece que ampliou muito, muito o número de pessoas que trabalham acima de 45 anos, né? Porque outro dia eu fiquei espantada que eu descobri que a minha mãe com 45 estava aposentada, né? Eu falei, como? Sério? Né? Porque agora eu não sei. Talvez com 89 eu consiga me aposentar. Acho que eu nasci na época errada. Não, mas eu acho que não tem que parar, né? A gente tem que... É um movimento, a vida é movimento, né? Então, assim, eu acho que os pacientes nem querem tanto atestado. A gente vai para o intervalo, volta para encerrar o nosso bate-papo com o professor Rafael, com a professora Morgana, falando de odontologia, desta referência que o Brasil se tornou para essa especialidade. A gente volta em seguida. Há 15 anos, a farmácia solidária da Unesc estimula o espírito de generosidade entre as pessoas através da distribuição gratuita de medicamentos. Aquele remédio que sobra em muitas residências ajuda a aliviar o bolso de quem mais precisa. O projeto, que surgiu de uma parceria com a Cruz Vermelha, é hoje referência para o estado e o país. E se você está interessado em receber estes medicamentos, o processo é simples. Basta procurar nosso atendimento
dentro das clínicas integradas da nossa Unesc e realizar um cadastro. É bem rápido e você vai precisar apenas de um documento com foto. Ah, mas você também precisa apresentar uma receita médica atual. Farmácia Solidária, 3431-2681. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, Somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, Executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Aprender um novo idioma ajuda você a melhorar o raciocínio, amplia a sua concentração e ainda dá um up na sua carreira, abrindo novas portas no mercado de trabalho. No Instituto de Idiomas Unesc, você encontra cursos de inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e também português para estrangeiros. Tudo isso com a qualidade Unesc. Saiba mais no e-mail institutoidiomas@unesc.net ou no 3431-2663. Ser um facilitador do seu processo de aprendizagem é a nossa missão. O SAMA Unesc é o setor de apoio multifuncional. Aqui os acadêmicos encontram profissionais especializados que vão lhe ajudar a superar qualquer barreira. O atendimento é gratuito. Para agendar seu horário, entre em contato pelo 3431-4512. O desejo de ampliar o acesso ao ensino, formando estudantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da nossa região, fez nascer a Unesc. Há 55 anos, a nossa universidade comunitária coloca em prática todo o potencial de transformação do conhecimento. Na formação de pessoas, no atendimento às comunidades e no desenvolvimento de projetos que mudam a vida de tanta gente. Hoje, a Unesc é uma instituição que ultrapassa fronteiras, unindo diferentes olhares, provocando novas experiências e antecipando soluções para um mundo melhor. Unesc, 55 anos. Construindo o futuro juntos. O Unesc Carreiras aproxima você, estudante, do mercado de trabalho. Aqui você encontra oportunidades de estágio, empregos, programas de trainee, gestão de carreiras e ainda tem oportunidade de se relacionar com empresas parceiras da nossa universidade. Nosso programa também oferece para seus conveniados uma parceria com o Núcleo de Empreendedorismo da Unesc, para capacitar alunos, egressos e colaboradores das empresas conveniadas. Aqui, você aluno e você empregador vão encontrar oportunidades de se relacionar, de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula na prática, desenvolver crescimento mútuo, inovação e empreendedorismo. Para mais informações, entre em contato pelo 3431-2685 ou pelo e-mail carreiras@unesc.net. A Unesc é uma universidade que não tem um dono. Ela não é estatal nem particular. Ela é da sociedade civil. A Unesc é uma universidade comunitária. Por isso, ela também é sua. É nossa. É um patrimônio das pessoas do sul catarinense. E o que a Unesc faz impacta diretamente na sua vida e no futuro de toda a nossa região. Na Unesc, a receita proveniente de recursos diversos é investida na qualificação do ensino, na realização de pesquisa, em diversas ações culturais e esportivas e na extensão, resultando em uma gama de serviços para a comunidade e impactando positivamente no desenvolvimento da região sul catarinense. Isso é mais que uma instituição de ensino. Isso é o que faz uma universidade comunitária. Isso é o Unesc, a nossa universidade.
Aprender um novo idioma ajuda você a melhorar o raciocínio, amplia a sua concentração e ainda dá um up na sua carreira, abrindo novas portas no mercado de trabalho. No Instituto de Idiomas Unesc, você encontra cursos de inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e também português para estrangeiros. Tudo isso com a qualidade Unesc. Saiba mais no e-mail institutoidiomas@unesc.net ou no 3431-2663. Estamos de volta com o nosso Unesc, a comunidade desta terça-feira, recebendo aqui no estúdio da Rádio Unesc o professor Rafael Amaral e a professora Morgana Guzatti. Professor, a gente falou dessa questão do avanço da tecnologia na odonto, do crescimento no número de profissionais, das políticas públicas que tornaram essa especialidade em saúde muito mais próxima da população e, por consequência, também você melhora a qualidade de vida, né? E a autoestima, enfim, tem uma série de benefícios, e aí a gente acaba vendo o país se tornar uma referência quando se fala em odontologia. Vamos trazer para a nossa ciranda, para a nossa paróquia. Por que hoje a Unesc é uma referência em odontologia? Eu acho porque a gente faz essa soma entre tecnologia, sem esquecer que a gente vive dentro de uma comunidade. Então, assim, o acadêmico aqui de odontologia, ele tem essas duas vertentes. Ele consegue fazer os trabalhos para a comunidade, dentro da comunidade, entendendo que ele vai estar vinculado a uma comunidade, então ele precisa entender o que espera ele no mercado de trabalho e o que ele precisa promover para ali. Junto a isso, a gente tem tudo que há de melhor na área odontológica aqui dentro da instituição. A Unesc, ela fornece ao curso todos os equipamentos de ponta que às vezes a gente não encontra nem em consultórios, nem nas melhores clínicas aqui da região, né? Mas a gente tem aqui dentro para tanto oportunizar um ensino de qualidade e tudo que há de melhor na área pro acadêmico, e também, obviamente, beneficiando a comunidade que vem aqui, que nos acompanha, que se beneficia com os nossos trabalhos, com o nosso serviço, né? Hoje, para ter uma ideia, Anderson, a gente tem, posso falar que tudo que a gente tem, eu vou ficar até 7 horas da noite. A gente tem um tomógrafo odontológico, por exemplo, o tomógrafo hoje, para você fazer um exame, uma cirurgia de grande complexidade, você tem que ir num centro de radiologia para fazer isso, que ele dá uma imagem da parte óssea, da parte tecidual, em vários fragmentos, né? E daí a gente consegue estudar isso no computador de uma maneira bem minuciosa, né? Para poder ver onde passa um nervo, ver o que eu tenho, onde vai uma raiz, enfim. A gente consegue aqui fazer esse tipo de exame. O aluno, ele tem acesso a esses exames para fazer um diagnóstico correto, um plano de tratamento adequado, que eu vou te dizer, Anderson. Não adianta tu ter o melhor manejo, não adianta tu ter a técnica, se tu não estuda bem o problema desse paciente e não faz um plano de tratamento adequado. Se você falha nessas duas primeiras etapas, é um fracasso o tratamento. Então, a chave não é você ser o melhor daquilo, é saber fazer certo o diagnóstico e o plano de tratamento, né? E a gente consegue fazer isso com o tomógrafo, por exemplo. A gente tem um scanner odontológico, por exemplo. Hoje, o scanner, ele traz aquela realidade daquele paciente para um ambiente 3D. Então, eu consigo, ao invés de ficar ali, às vezes só com uma moldagem, com um modelinho de gesso, e tentando organizar ou planejar aquele caso, eu levo para um computador tudo aquilo e eu faço inúmeras possibilidades para aquele paciente, tanto no plano de tratamento quanto nas possibilidades de reabilitação. Por exemplo, eu vou fazer facetas, vamos fazer maior, fazer menor, como é que eu vou mexer nesse dente, enfim, podendo mostrar para o paciente, às vezes conversar com ele, chegar ali como um acordo do que precisa, né? Sem contar que tem pacientes também que têm ânsia de vômito, às vezes não conseguem fazer moldagem, a gente não consegue fazer coletar as informações que a gente precisa pro plano de tratamento, e o scanner, ele oportuniza isso, né? E dá para imprimir impressora 3D. E dá para imprimir impressora 3D, que a gente também tem aqui, né? A impressora 3D, ela serve tanto para o diagnóstico, né? Então, eu tirei essas informações através do scanner, coloquei no meu computador. Ali eu consigo imprimir aquele modelo em 3D para poder fazer o plano de tratamento ou para poder ensaiar no paciente situações, por exemplo. Vamos fazer uma reabilitação com lentes de contato. Consigo imprimir ali e colocar no paciente para a gente poder
ensaiar junto o que fica melhor, né? Temos também o laser, né? Que hoje eu acho que assim, ele é um coadjuvante do tratamento assim, odontológico super importante, tanto para pacientes com lesões bucais comuns ou pós-cirúrgicos, enfim, quanto também para pacientes, por exemplo, em tratamento oncológico, que o Rafa ele tem também um projeto, né, o Rafa com a professora Narella ali, que eu acho que se beneficia bastante com isso. Hoje, para ter uma ideia, no hospital, um paciente que tem câncer de cabeça e pescoço, ele tem inúmeras lesões bucais, sem contar, né, a falta de saliva, enfim, a xerostomia, tudo isso. Lá eles fazem uma vez por semana o laser, né, para amenizar esse desconforto. E aqui a gente consegue oportunizar com mais vezes, né, gerando um conforto maior para esse paciente. Junto a isso, a gente também tem os microscópios odontológicos, por exemplo, eu não sei quem já fez, que às vezes está escutando a gente, o tratamento de canal, por exemplo, né, o tratamento endodôntico. Antigamente era muito demorado se fazer várias sessões. Hoje a gente tem os motores, então os nossos alunos já trabalham aqui dentro da instituição com motores endodônticos, óbvio, né? Aqui é uma clínica escola, então o tratamento é mais moroso porque envolve a educação daquele acadêmico, o aprendizado dele junto, né? Mas a tecnologia caminha junto, então ajuda a gente a ter os casos mais resolutivos, né? E o microscópio ele permite com que o acadêmico, o professor que esteja ali junto, observe toda aquela estrutura, não só para tratamentos endodônticos, como também restauradores, ele amplia demais o campo de visão. E daí, para o aprendizado, faz com que o nosso acadêmico, a gente tem algumas aulas assim, que ele acompanhe junto aquele processo do tratamento que o professor está fazendo, né? Nos nossos laboratórios ele consegue enxergar também, tá? Então, assim, são algumas coisas, dentre outras, eu posso citar os monitores nos nossos, daí é mais para o aprendizado mesmo, né? Nos nossos laboratórios ali na pré-clínica, enfim. Sem dúvida, né? Se eu falo assim de boca cheia, porque eu tenho certeza disso. Quem conhece a nossa clínica e tudo que a gente oferta ali, fica boquiaberto. Não é porque a gente está falando de boca, né? Mas fica boquiaberta. A clínica é linda, tem tudo de melhor, né? Então, assim, só basta o acadêmico querer aprender, porque a gente tem também, óbvio, o corpo docente não é só estrutura, né? Não é só equipamento, estrutura. A gente tem o corpo docente também recheado de bons profissionais, todos com mestrado ou doutorado, enfim, que querem ensinar, querem oportunizar o aprendizado. Então, o paciente, ele tem essas possibilidades. Junto a isso, ele tem a questão dos nossos projetos de extensão que caminham junto, né? Permeiam toda a nossa grade curricular, que eu acho que fazem um link completo disso, né? Não vou nem falar da pesquisa de inovação, enfim, mas assim, eu acho que isso faz com que haja o aprendizado perfeito se o acadêmico quiser. Porque assim, aí vale também do acadêmico, né? Se não tiver mas tu nem usou aquela palavra que eu não gosto. Eu não vou falar sobre isso. Um ensino baseado em experiência. Ele não suporta quando eu falo experiência. Mas eu acho que tudo é uma experiência, só que entendeu? Como eu tô com ele aqui, eu não vou falar, não quero ver ele triste. Toda vez que eu falo experiência, ele dá um pisco assim maior, sabe? Mas queira ou não queira, né, essa vivência que o acadêmico tem nas clínicas integradas, primeiro é que é um grande serviço para a comunidade, né? Muitos que ali passam não teriam condição de acessar o serviço com tamanha qualidade e tecnologia nas clínicas particulares e tem esse serviço aqui na universidade. Mas essa vivência faz com que o acadêmico, ao se graduar, saia daqui pronto para atuar no mercado, com experiência em lidar com os mais velhos, com os mais jovens, com crianças, por vezes, com transtorno de espectro autista, com situações especiais que ele vai se deparar no dia a dia. Então, sai pronto, né, professor? Sai. Mas olha como a gente evoluiu. Não, porque eu sou egresso Então, daqui. Só é isso que eu ia dizer, para ver como dá certo, viu? Ó, tem um egresso do meu lado. Isso! É uma experiência, com certeza. Eu sou egresso dessa casa, né? Para quem não sabe, eu sou formado aqui, eu sou dentista pela Unesc, né? E eu entrei em 2012? Acho que foi. Creio eu que sim. Não, Rafa, acho que foi 2013. Pode ser. 2012, 2013, enfim. E, enfim, formei já em 2017, logo em seguida eu já fui contratado pela Unesc como dentista, né? Então, inclusive, fiz 6 anos de casa ontem. Eu era dentista do SER. Mas, enfim, olha como a tecnologia mudou muito rápido nesse pouco tempo. Assim, então, eu tenho 6 anos de formado, enfim, faz
né, 8 a 10 anos que eu tô dentro, né, do processo formativo. E eu lembro que para nossa época a gente já tinha assim, nossa, como a clínica da Unesc é diferente das outras, como a gente tem tecnologia. E tudo isso que a Morgana trouxe agora são tecnologias mais recentes e que já estão postas ali. Então imagina, na minha formação eu não tive acesso a essas tecnologias porque elas nem existiam no mercado daquela época. O que existia na minha época de novidade, né, era o que a gente tinha aqui dentro. E hoje, assim, com a evolução do mercado, com a evolução da odontologia, porque a odontologia evolui muito tecnologicamente e muito rápido. É muito rápido. E hoje eles já têm acesso a tudo isso, sabe? E então eu fico radiante, assim, eu fico emocionado, assim, por ser formado nessa casa e ver que ela continua evoluindo. Seria ruim eu olhar ali pra dentro e dizer assim, nossa, tá igual na minha época. E é sempre esse equipamento aqui eu usei, né? Aham. Seria... Eu acho que talvez um diferencial que eu enxergo aqui na instituição, aqui na Unesc, é que assim, ó, existe um carinho, um cuidado, como se fosse uma casa. Sim. A reitoria, por exemplo, nunca negou nenhum pedido nosso, assim, sabe? Óbvio, as coisas têm que ser bem pensadas, não se colocam as coisas assim, à torta e direita, né? Mas assim, por exemplo, a manutenção das coisas são equipamentos, é como se fosse um carro. O carro da gente tem um tempo de vida, né? E quanto mais a gente cuida daquele carro, mais tempo ele dura. Então, hoje a gente percebe que as pessoas que trabalham conosco ali, toda a equipe que trabalha junto, os funcionários, enfim, todo mundo tem um carinho pela estrutura, um carinho pela instituição, um carinho por quem utiliza desses serviços. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque dá para enxergar na estrutura, dá para enxergar no ambiente, no cenário, sabe? A gente tem ali as cadeiras que são desde quando o Rafa estava, a gente faz as manutenções, o que precisa ser feito, mas por que elas estão ali em ótimo estado? Porque existe o carinho, o cuidado, né? A intenção de que aquilo perdure, sabe? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, eu acho assim, toda vez que eu entro aqui de manhã cedo, que eu vejo tudo arborizado, tudo cheio de flor, e a flor não é a flor toda ali, porque não dura sempre, mas o pessoal vai organizar, já faz toda a diferença. Assim é o campus e assim é a nossa clínica. Só não tem flor lá dentro, né? Na recepção. Professora Morgana, muito obrigado por sua vinda aqui ao estúdio da Rádio Unesc mais uma vez. Uma boa terça-feira. Boa semana. Eu que agradeço, Anderson. Pode convidar sempre, tá? Eu não sou boa como o Rafa, como vocês aqui, né, na rádio. Ela que pensa, mas eu fico sempre feliz de vir aqui, de falar de odontologia, de falar do nosso curso. Pode sempre convidar, tá? Convidaremos sempre. Professor Rafael, obrigado pela vinda aqui mais uma vez, um abraço. Anderson, obrigado. Obrigado, Morgana, aí pela companhia, né? Obrigado à equipe, Pedrinho, o resto do pessoal que já está por aí também. E um abraço aos nossos alunos e aos nossos professores da Odonto. Muito obrigado. Conversei com o professor Rafael Amaral, com a professora Morgana Gaidzinski, falando de odontologia nesta... Gaidzinski não. Gaidzinski seria de zoologia. Morgana Guzatti. A professora Morgana Gaidzinski vem daqui a pouco aqui gravar também sobre o Museu de Zoologia. Ela é mais chique. Então tá. Fique com a nossa programação. A gente volta com mais informação ao longo do dia aqui na Rádio Unesc. Você ouviu Unesc e a comunidade.